Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Olha só, conseguimos aqui a confirmação e mais detalhes sobre a aprovação da proposta do Fluminense em relação ao conselho, tá? Eu vi muita gente, não foi pouca, se eu não estou enganado, o próprio Mário falando, né, sobre que não havia uma necessidade de uma votação do conselho e galera, não é bem assim não. Vou explicar para vocês em detalhes tudo que nós conseguimos apurar aqui, juntamente com o nosso querido Thiago Manolo, né, as informações sobre a aprovação da provável SAF, né, do Fluminense, eu digo, da proposta que tá chegando aí. No fim dessa semana chega a proposta dos tricolores e sim, você vai saber de tudo aqui nesse vídeo em relação ao que precisa ser feito para que essa proposta chegue a ponto de ser votado pelos sócios, né? Então tem um caminho aí a ser percorrido, não é rápido, não é pim-pam-pum, não é. Eu vou explicar tudo pra você aqui no canal Hora do Flu, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, eu queria trazer algo que saiu há um tempo atrás. Eu tava tentando até mais algumas informações, mas a gente tem aqui, o Fluminense acertou a contratação de um atacante, tá? O Isaac Gabriel, ele é mais conhecido como Isaac Pelé. Eu acabei pesquisando um pouquinho sobre o jogador, e ele vem do Novo Horizontino, tá? E ele assinou um contrato aí até agosto de 2028. Ó, Fluminense negociando com o Novo Horizontino. E a gente tinha comentado que o Fluminense tinha... Um dos nomes que surgiram dentro do Fluminense era o Dantas, o zagueiro, né? Ó, duvido nada que o Fluminense realmente tentou o Dantas, mas não conseguiu. Lembra quem disse? Vocês lembram que eu trouxe essa parada do Dantas? Então tá vendo? Eles negociaram com outro jogador do próprio Novo Horizontino. Bom, no mais, ele é um atacante muito jovem, de apenas 17 anos, e olha só, a princípio, ele está vindo aqui para o Sub-20 do Fluminense, tá? Mas, cara, ele já estreou no profissional do Novo Horizontino, tá? Então, ele já tem passagem no time profissional. Bom, poderia falar, pô, se ele já tem passagem no time profissional, ele já deve ser um jogador mais bem preparado até para o profissional do Fluminense, né? Mas eu nem vou falar isso, porque, meu amigo, nem o Riquelme Felipe, que é um dos maiores talentos, está jogando, né? Então, assim, é complicado. Olha só, curiosidade sobre Isaac, né? A gente está aqui no Xerém Stuff, trouxe essas curiosidades. Ele integrou o projeto Guerreirinhos no Tocantins, olha só, onde nasceu. Era destaque da base do Novo Horizontino, estreou no time profissional com 16 anos, né? Quase foi para o Santos em 2023, mas a negociação melou de última hora. Então o Fluminense consegue um jogador aí que a princípio é bem talentoso, né? E, cara, 16 anos, ir pro profissional, realmente tem que ter ali algo diferente, né? Tentei pesquisar vídeos, movimentações sobre o Isaac, mas a gente traz que ele é um canhoto, né, pessoal? E atacante, e sim, é um jogador que se destaca muito pelo seu físico, né? É um garoto que corre demais e tem essa preparação física que hoje no futebol é tão necessário. É claro que a gente vai ter vídeos dele na base, a princípio, né? Ele vem para a base e a gente vai ter aí materiais para a gente trazer para vocês. Claro que aqui no canal Hora do Flu a gente sempre traz espaço ali, dá espaço para os nossos moleques da base, né? Que estão se destacando, então a gente vai trazer tudo para vocês aqui, para você não perder, você já sabe, é só se inscrever aqui, né, o canal que tá com quase 100 mil inscritos, conto com a ajuda de todos vocês, não esquece também de ativar o sininho tricolor e arrebentar nesse like aí no gostei, é importantíssimo, ajuda a gente, clica no gostei e se inscreva e vamos lá, porque agora eu quero comentar com vocês sobre essa questão, né, muito foi dito, né, assim... Muitas pessoas falaram que não, o conselho é só para apresentar a proposta e quem vai definir se o Fluminense vai virar sócio é a Assembleia Geral de Sócios, tá? Bom, não é bem assim, tá? Então, só para você entender o ponto que a gente quer trazer para vocês. Existe sim, tá? Existe sim a necessidade de aprovação do Conselho do Fluminense, tá? Existe. Vamos lá. A gente conseguiu apurar essa informação. Vamos lá. Ponto 1.
Hoje o Fluminense, gente, tem cerca de 280 conselheiros, beleza? E para que exista uma votação, aqui a gente nem está falando de aprovação ainda, a gente está falando de algo que precisa ser votado. Para que isso aconteça, a gente tem que ter ali, é necessário pelo menos 60% do quórum, né? Então 60% dos conselheiros tem que estar nessa reunião, cerca de 168 conselheiros precisam assinar a ata. Caso não tenha essa quantidade de conselheiros, nem pode acontecer a votação. Então, a gente precisa de 60% dos conselheiros para que aconteça a votação. Esse aqui não é o problema, tá? Num assunto tão importante como esse da SAF, eu tenho certeza que todos os conselheiros estarão lá, a maioria esmagadora. Pouquíssimos casos não vão conseguir chegar, porque é um ponto, assim, muito importante, né? A gente está falando do futuro, da história do maior de todos, que é o nosso Fluminense, tá? O ponto 2, se para ter a votação precisa de 60%, para a aprovação da proposta SAF, serão necessários ali 2/3 mais um voto, né, a favor, para que a proposta possa aí sim ir para a Assembleia Geral de Sócios, tá? Ou seja, pelo menos 113 conselheiros precisam votar a favor da SAF, né? Caso contrário, não vai passar para a Assembleia Geral de Sócios. Então, sim, os conselheiros têm o poder de evitar que a proposta siga para a votação dos sócios, rapaz. Olha só, então, para que a SAF do Fluminense aconteça, a gente precisa desses pontos. Passe pelo conselho, seja aprovado pelo conselho, não só passar pelo conselho. Não vou passar pelo conselho e que decide é o sócio. Não, precisa da aprovação. E essa aprovação ali é 2/3 mais 1, tá? Então precisa da grande maioria ali, né, para que passe. E digo mais, tá? Caso seja recusada a proposta pelo conselho, nada impede de uma nova proposta passar por uma votação. Vou dar um exemplo. Vamos supor que essa proposta que está vindo agora dos tricolores aí, elas chegam, né, vai para a votação e não passa. Não passou. Os conselheiros não teve, né, os 2/3 e mais 1. Né? Faltou pouco. Então quer dizer que eles nunca mais podem enviar uma proposta? Não. Eles podem enviar outras propostas com alterações, né? Então, talvez não foi aprovada porque uma parte do conselho não gostou do valor, ou não gostou do tempo de investimento, não gostou de alguma coisa. Então, essas coisas vão para a votação, barra, volta com as alterações, vem para ser votado e só vai para a Assembleia Geral caso consiga essa aprovação de 2/3, tá bom? Então, pode ter outras propostas, sim, caso uma seja recusada, tá bom? Então, assim, vamos ver. E toda vez que voltar a proposta, vamos supor, a proposta foi recusada agora, né? Lembrando que dia 8, pessoal, não vai ser a votação, tá? Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui vai demorar um tempo, isso aqui vai levar tempo. Porque olha os pontos que eu falei para vocês, né? Tem a aprovação dos sócios, que já é do conselho, que já é demorado. Aí depois vai ter a aprovação dos sócios, né? Então vai levar um bom tempo ainda para o Fluminense virar SAF, né? Então, assim, caso chegue uma outra proposta, vai passar de novo desde o ponto 1, que é aquele ponto onde para ter a votação tem que ter 60% dos conselheiros, né, que assinem a ata para a votação acontecer, e depois tá 2/3 e mais 1. Então, essas são as regrinhas ali do conselho para que a proposta seja apresentada, votada, aceita, e aí depois sim vem a Assembleia dos Sócios, tá bom, meu querido? Então, eu queria muito trazer isso aqui para vocês, para a gente colocar uma pedra sobre esse assunto, né? Que muitos falam, não precisa da aprovação do sócio, do conselho, eu só não sei quanto. Então, tá tudo aqui para vocês, nós conseguimos apurar. Parabéns ao Thiago Manolo por essa apuração. Mas lembrando, essa
reunião que nós vamos ter agora, né, eu acredito que seja apenas para apresentar a proposta. Até porque não tem como você votar em algo que você desconhece. Como assim? Olha só, também para você votar em algo, você precisa conhecer a proposta. Então, para conhecer a proposta, você precisa de tempo. Então, eu acredito que nós vamos ter essa reunião, será apresentada a proposta, nós teremos acesso à proposta, teremos tempo com ela, e aí sim chegar numa conclusão se é uma boa ou não, aí nós vamos para uma outra reunião, onde será assinado a ata, né? De mais de 60% dos conselheiros, aí assinou a ata, aí depois a gente vai para a votação, e a votação tem que ter 2/3 aí, mais um, para poder ser aprovado. Eu sei que essas coisas são muito burocráticas, pessoal, mas é totalmente normal e aconteceu com todos os clubes que viraram SAF aí. E digo mais, é necessário essa filtragem até para que não passe qualquer coisa, né? Eu sei que existe apoiadores do Mário, né, no conselho, e eu acredito até que seja a grande maioria do conselho seja do Mário, né, apesar de algumas dissidências agora que aconteceram, como o Tricolor de Coração, né, uma parte, né, do grupo, uma pequena parte do grupo, que seja, mas assim, mesmo assim eu acredito que essa votação tem tudo, para acontecer, mas não vai ser da noite para o dia, não vai ser não, tá? E eu acho isso importante, eu acho importante a discussão, no bom sentido, né? Eu acho importante você debater esse tema, porque é um tema muito sério, é um tema muito importante, é um tema crucial para o futuro do Fluminense. E lembrando, tá? Acontece tudo isso, e se chegar lá no sócio não passar, eles podem enviar uma outra proposta, mas aí vai ter que voltar lá pro conselho de novo e até chegar no sócio de novo. Então, assim, é complicado. É bem trabalhoso, mas tem que ser. Como eu disse, é algo muito importante e precisa ser feito com toda a transparência possível e sem nenhuma dúvida do que está sendo feito ali. Tá bom, meus queridos? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? É sempre bom a gente trazer informações, informar e também, né, esclarecer. Galera, se inscreva, deixa aquele like, muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijão no seu coração e ter você aqui um grande presente pra mim. E você que chega até aqui no fim do vídeo, você é muito importante ficar na hora do Flu. Fiquem todos bem e tchau e valeu, pessoal.